O blog cafenapolitica.com.br traz hoje o cientista político Carlos Siqueira, presidente nacional da Fundação João Mangabeira. É um instituto de estudos políticos do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Essa fundação, Carlos, ela é considerada um dos modelos em termos de formação política aqui no Brasil, não é isso? Muitas pessoas consideram, nós estamos tentando alguma inovação, ou diria até melhor, resgatar um pouco o papel dos partidos políticos, né? Por que é que um partido político existe? Por quê? Ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um partido ou instituição que deve influir decisivamente na opinião pública nacional, deve ter um quadro partidário capaz de pensar o país, capaz de pensar as questões estratégicas do país e as questões sociais da sua população, e deve também formar quadros para os diferentes setores, o parlamento. E é isso que nós procuramos. Então nós resumimos sempre a nossa missão na formação política e na formulação de políticas públicas. E essa missão nós procuramos cumprir através dos nossos cursos à distância, através da TV João Mangabeira, e através dos nossos seminários, debates e da agregação de pessoas que não sejam necessariamente do partido. Ou seja, a Fundação conta com um quadro partidário que contribui com ela, mas ela se vale muito do conhecimento que está nas universidades, que está nos institutos de pesquisa, para a formulação de políticas públicas principalmente. Então, Carlos Siqueira, o que existe atualmente é um certo esvaziamento da atividade política, né? Principalmente da noção da política com P maiúsculo, né? Que hoje se fala em política, mas em matéria de fofoca, né? O que há destaque no jornal são escândalos, né? Quando não é escândalo, é promoção de programas sociais que realmente muitas vezes nunca chegam a completar os seus objetivos ou a concretizar esses objetivos. E você falou muito bem aí, a questão da formação política e também da formulação de políticas públicas, que aqui, principalmente no Congresso Nacional, e esse programa está sendo transmitido diretamente do cafezinho da Câmara dos Deputados, um local muito tradicional, e realmente a gente não vê essa preocupação sequer entre parlamentares e até entre jornalistas. Você veja, essa questão da formulação de políticas públicas é tão importante que a ausência dela, como ocorre no Brasil, lamentavelmente, nós vemos hoje um governo que quer fazer um trem-bala entre Rio e São Paulo. E é num país que supostamente tem oposição. E ao mesmo tempo você verifica a situação das cidades e da mobilidade nas grandes cidades especialmente, e vê que milhões de pessoas transitam com enorme dificuldade, levando várias horas para chegar ao trabalho e para chegar nas suas casas. E aí você vai gastar entre 35 e 50 bilhões de reais para construir um trem-bala, para transportar executivos entre o Rio e São Paulo, quando se poderia construir dezenas de quilômetros em cada uma das grandes cidades brasileiras para transportar as pessoas pobres, os trabalhadores que se deslocam todo dia para o seu local de trabalho, para suas casas. E não há uma formulação da oposição que poderia se opor a isso, ou mesmo de partidos da base do governo, mostrando essa realidade. Então, a ausência de políticas públicas, a ausência de bandeiras dos partidos, a ausência da formação política, a ausência da análise da conjuntura, do ponto de vista político, administrativo do país, dos estados e dos municípios, nos leva a incorrer em investimentos e os orçamentos públicos a investirem em obras que necessariamente não são as mais prioritárias, embora sejam importantes. Nem sempre são obras, por exemplo, o próprio trem-bala eu considero importante. Agora, se você me disser que é um trem-bala ou um trem que transporta as pessoas da Baixada Fluminense para o centro do Rio de Janeiro, eu vou preferir que essa é a prioridade, porque não há dúvida, ninguém questionaria isso, eu creio, de bom senso pelo menos. É correto. A Fundação João Mangabeira, juntamente com a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini do PDT,
da Fundação Perseu Abramo, né, do PT, da Fundação Pedroso Horta, do PMDB, elas têm feito um trabalho de formação política, mas até agora não tem se refletido, principalmente nas suas bancadas ou nos próprios programas nacionais, onde se divulgam as doutrinas partidárias. É por isso, Carlos Siqueira, que eu gostaria de saber como é que vocês se estão estruturando, né, para fazer esses cursos, promover esses cursos e, finalmente, promover a tal da formação política. Nós tivemos, desde que eu assumi a direção da Fundação, o primeiro momento foi de construir um referencial teórico, porque formação política, cada partido deve fazer a partir de um seu referencial teórico. Para isso nós recorremos a cientistas políticos, professores de diversas universidades, mas principalmente de universidades paulistas, e construímos o nosso primeiro curso de formação política, que são 4 volumes, um curso de extraordinário valor acadêmico, não é uma coisa panfletária, porque isso não leva a nada. É um curso de conteúdo acadêmico bastante importante, com 4 volumes. Depois temos um curso de gestão de políticas públicas, que também foi feito com a colaboração de professores, de acadêmicos. E temos vários outros cursos. Nós damos esses cursos nos utilizando, tem o semipresencial e tem o curso à distância. O aluno pode assistir às teleaulas, acessando a TV João Mangabeira, e ele pode também fazer o curso presencialmente. Para isso nós estamos agora numa fase que eu chamo passo seguinte, que é descentralizando as nossas atividades. Então criamos um núcleo da formação em cada estado, onde o PSB está organizado, pelo menos dos 27 temos em 22 estados, e estes núcleos estão tomando iniciativas. A principal delas é reunir pessoas que têm o perfil de, nos municípios, reproduzir esses cursos presencialmente. E, além de reproduzir os cursos, elas também pensarem na formulação de políticas públicas a partir da realidade de cada município, de cada estado, sem perder de vista a questão nacional. Porque, como o Brasil se diz uma federação que de fato não é tão federação assim como pensa que é, se você pensa políticas públicas sem pensar o papel da União nas políticas públicas, com a concentração de recursos orçamentários que existe em Brasília, você dificilmente chegará a uma política pública realista. Você tem que contar e pensar e formular e sugerir políticas públicas capazes de ser efetivamente implantadas. Então, Carlos Siqueira, a formação política, ela deve consistir, pelo menos a meu ver, em formar um cidadão, né? Formar um cidadão para a vida pública, mostrar a ele, por exemplo, os problemas que tem, não só o país, mas principalmente a sua cidade, né? O seu bairro, a sua estrutura de trabalho familiar. Como é que a Fundação ela consegue abordar esses problemas de uma forma que as pessoas também se sintam um tanto atraídas? Muito bem. Acho que a formação política de uma militância partidária, ela é necessária, em primeiro lugar, para que o militante não fique totalmente à revelia de uma direção partidária. Ou seja, quando há um partido, que há uma militância que tem informação e formação, ela reage, inclusive, na escolha dos candidatos, não é? Ou ela ajuda. E você falou há pouco, e eu acabei não abordando, que ainda não se reflete. E é verdade. A formação política é o que se pode chamar de trabalho de formiguinha. Ela leva anos para produzir efeitos. Você forma um conjunto e desse conjunto aparecem os líderes. E isso não se faz do dia para a noite. Isso realmente leva bastante tempo. E para você transformar ele mais atrativa, nós temos procurado introduzir nos nossos cursos o aspecto da cultura política e política. Porque o aspecto da cultura, da música, da poesia, do teatro, da cultura popular, as pessoas se identificam muito com isso. Torna mais leve a abordagem e, ao mesmo tempo,
faz com que as pessoas se sintam mais atraídas, como você acabava de mencionar há pouco. E nós consideramos que formar para ter a consciência política e a capacidade de análise não é uma coisa tão simples quanto se imagina. É por isso que ela demora um pouco mais a produzir resultados. Mas nós estamos confiantes que no caso do nosso partido, e esperamos que os outros partidos, eu acho que o PDT também já faz isso, o próprio PCdoB, que os partidos possam se estruturar melhor para isso. Se nós formos a outros países, principalmente europeus, na China também, tive a oportunidade de ver, os partidos políticos têm uma estrutura muito maior do que no Brasil. As fundações ou institutos dos partidos políticos europeus são estruturas de verdadeiras universidades. No caso do Partido Comunista Chinês, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer a Escola de Formação Política de Xangai. É um edifício com 22 andares, com vários blocos de hospedagem para os alunos, com um quadro de professores, com um reitor daquele. É uma universidade que forma tanto do ponto de vista político, ideológico, quanto do ponto de vista da preparação dos quadros para a administração. Então, isto nos falta. E também não se pode avançar significativamente neste aspecto se os partidos não se estruturarem do ponto de vista material melhor, porque os partidos têm estruturas muito pequenas. Um partido político no Brasil, eu digo até, ouso a dizer, o maior partido político tem uma estrutura e recursos infinitamente inferiores a uma central sindical, por exemplo, no nosso caso. E com recursos assim também você não vai muito longe. E isso reflete, de certa maneira, porque quem faz o orçamento do país são os parlamentares. Muitos deles são presidentes de partidos políticos. E, no entanto, não estruturam as instituições políticas a desenvolverem uma atividade capaz de tornar os partidos efetivamente influentes na sociedade, propositivos, criativos, de atrair o conhecimento e de propor soluções para os diferentes problemas do país. Isso talvez seja um velho veso da política brasileira, principalmente, né? Você citou aí a tradição de vários outros países, principalmente da China, e tem também os partidos da Alemanha, da França, que têm grandes instituições de formação política. Você não acha que a política ainda está muito centralizada só na campanha, quer dizer, trabalhar para eleger fulano e cicrano e não trabalhar por ideias, né, por programas partidários? Veja, isso que você está dizendo é uma realidade e, lamentavelmente, é um imenso retrocesso que passa não apenas a política brasileira, mas a política mundial. Se nós já temos idade, mas quem não conheceu sabe a história, até a década de 70 havia discussão política aqui e em qualquer país do mundo, não é? Com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos um retrocesso, incluindo a Europa. Os partidos de esquerda na Europa praticamente abriram mão daquilo que é a sua essência, que é de lutar pela igualdade das pessoas, a igualdade de oportunidades. E Carlos, eles estão sentindo agora o quanto isso é ruim para a política, porque eles estão sendo derrotados pela direita sucessivamente. Eu vou interromper você, porque nós vamos entrar no próximo bloco, mas de volta nós retomaremos esse assunto que é muito importante.